Este é o canal Verdades. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus grupos e amigos. Vejamos o tema de hoje. Política. É comum encontrarmos pessoas que não gostam de política, e por não gostarem, também não se procuram em saber o que os políticos andam fazendo. Um recado para aqueles que não gostam de política: vocês vão ser governados por aqueles que gostam. Apesar da Terra ser uma grande escola, ainda vivemos num mundo de expiações e provas, e acreditamos que existem apenas 15% de pessoas honestas, 15% de desonestas, e 70% de pessoas mais ou menos, e na política que nos representa, a percentagem deve ser parecida. Por essa situação, você acha mesmo que merecemos 100% de políticos honestos? Deus é bom e justo, por isso, sempre colhemos o que plantamos, e maus políticos ainda fazem parte da nossa colheita de plantios desastrosos do passado, e essa realidade não é desculpa para nos acomodarmos. Melhorando a sociedade, melhora-se automaticamente os políticos. Então, acreditamos que dentro de poucas décadas, seremos governados por uma aristocracia intelecto-moral, onde a ética e a moral elevada terão papel de destaque entre os governantes e o povo. Mas, até lá, é bom que sejamos cidadãos participativos, onde devemos saber o que os políticos andam fazendo com a educação, saúde, segurança e com o dinheiro de nossos impostos. O mundo poderia estar bem melhor, se não fosse o silêncio dos bons. A arte de bem governar e fazer política está inserida na Bíblia, no Novo e no Antigo Testamento, como em Timóteo, capítulo 2, versos 1-2, em Marcos, capítulo 10, versos 42-43, etc. Diante da imensa riqueza de nossa nação, não devemos aceitar a realidade da grande desigualdade social, onde os mais pobres sofrem com fome, falta de moradia e problemas de saúde, onde a abundância de alguns contrasta com a miséria de muitos. A desigualdade social, que ainda assola os povos na terra, nos deixa angustiado. Num mundo mais evoluído, a desigualdade social é mínima e ninguém é privado do necessário. A corrupção que, às vezes, permeia a política, cria jogos políticos inimagináveis. Um bom político, um político honesto, deve ter a firme determinação de administrar com competência, minimizando as penúrias da sociedade. A tríade, educação, saúde, segurança, deve ser o objetivo de todo político que tem Jesus na mente e no coração. Não se iludam os políticos, e todos que almejam cargos na política, pois o caminho da transformação coletiva ainda é árduo, e é preciso de pulso firme de quem quer melhorar o mundo. A luta por um mundo, ou por um país mais justo, exige uma jornada árdua de dedicação e resistência, sempre seguindo o trabalho de Jesus. Há um profundo contraste entre os princípios ensinados por Jesus e a conduta de alguns políticos corruptos que ignoram esses ensinamentos em prol de seu próprio interesse. A história atual ainda é manchada por líderes que se desviaram da justiça e da compaixão, priorizando ganhos pessoais sobre o bem-estar coletivo, especialmente o auxílio aos mais necessitados. Ao refletir sobre essa discrepância, é impossível ignorar as consequências devastadoras que a corrupção política pode trazer para uma sociedade, e como isto contrasta diretamente com os valores cristãos proclamados pelo Mestre Jesus, que sempre compartilhou lições fundamentais de amor ao próximo, compaixão e justiça. No entanto, muitos políticos escolheram ignorar esses princípios, em busca de ganhos pessoais e poder desenfreado. A corrupção cria uma teia de mentiras, subornos e conchavos, afastando a administração pública de sua verdadeira função, que é servir a todos os cidadãos, e especialmente os mais vulneráveis. Ao não seguir as palavras de Jesus, e se entregar à corrupção, um político coloca em risco o bem-estar de toda a sociedade. Os recursos que deveriam ser destinados à saúde, educação, segurança e assistência social, são desviados para contas bancárias secretas e projetos obscuros. Escolas sem recursos adequados, hospitais superlotados e programas de auxílio aos pobres insuficientes, são algumas das tristes consequências dessa conduta egoísta. Enquanto Jesus prega a generosidade e a partilha, políticos corruptos acumulam riquezas à custa da miséria alheia. A corrupção política não apenas prejudica a sociedade,
mas também mina a confiança nas instituições democráticas e no governo como um todo. Quando a população percebe que seus líderes estão mais preocupados com seus próprios umbigos do que com o bem comum, a descrença e o cinismo se instalam, a participação cívica diminui, abrindo espaço para a perpetuação do ciclo de corrupção. Políticos corruptos corroem a base da confiança mútua, necessária para a construção de uma sociedade justa e equitativa. É lamentável quando o político corrupto deixa de cumprir seu dever de auxiliar os mais necessitados. Jesus nos ensina a olhar pelos menos favorecidos, a cuidar dos famintos, dos doentes e dos excluídos. A corrupção política não é apenas um desvio ético, mas sim, um ataque aos valores que Jesus nos transmitiu. Ao contrário do amar ao próximo como a si mesmo, a corrupção política promove a exploração, a desigualdade e a opressão. Ao não seguir as palavras de Jesus e se tornar um político corrupto, alguém trai não apenas a confiança do povo, mas também a própria essência da mensagem cristã. O umbral é democrático, não existe divisões políticas nem social. Todos são igualmente submetidos às consequências de suas ações danosas, em desacordo com o trabalho de Jesus. Independentemente de quem esteja no poder, de qual partido for, o compromisso deve ser sempre com os mais necessitados, com a desigualdade social e com a construção de uma sociedade mais justa. Vejamos o que os bons livros e tratados filosóficos nos ensinam sobre política. A política é um conceito amplo e complexo, que se refere a um conjunto de práticas, processos e atividades relacionadas ao governo, à tomada de decisões coletivas e à distribuição do poder em uma sociedade. A definição de política pode variar, dependendo do contexto em que é utilizada, mas, de forma geral, envolve as seguintes características. A política trata das decisões que afetam um coletivo, como uma comunidade, um estado, um país, ou até mesmo questões globais. Essas decisões podem abranger temas econômicos, sociais, ambientais, de segurança, saúde, educação e muitos outros. A política está intimamente relacionada à distribuição e exercício do poder dentro de uma sociedade. Isso pode ser feito por meio de instituições governamentais, eleições, representação política e outras formas de governança. A política, frequentemente envolve a conciliação de interesses diversos e, às vezes, contraditórios, entre diferentes grupos e indivíduos dentro de uma sociedade. As decisões políticas, muitas vezes refletem a capacidade de lidar com esses conflitos, de forma pacífica e justa. A política se baseia em regras e normas estabelecidas que definem como o poder é exercido, como as decisões são tomadas, e como as instituições políticas funcionam. Essas regras podem estar escritas em documentos constitucionais, leis, regulamentos, ou até mesmo em normas não escritas. Em uma democracia, a política envolve a participação ativa dos cidadãos no processo de tomada de decisões. Isso pode ser feito por meio do voto, da expressão de opiniões, do engajamento em movimentos sociais, do acesso a informações relevantes, entre outros. Embora haja divergências de interesses na política, um objetivo central é a busca pelo bem comum, ou seja, a busca por decisões que beneficiem a maioria dos membros de uma sociedade e promovam o desenvolvimento sustentável e equitativo. A política se organiza por meio de instituições políticas, como os poderes executivo, legislativo e judiciário em um sistema democrático. Essas instituições têm funções específicas e trabalham em conjunto para governar e representar a população. É importante destacar que a política é uma atividade humana inevitável em qualquer sociedade organizada. Ela pode ser praticada tanto em âmbito público, como nas decisões governamentais, quanto em esferas privadas, como nas empresas e organizações. A forma como a política é exercida e compreendida varia entre diferentes sistemas políticos, culturas e tradições, mas seu objetivo fundamental é gerir os assuntos coletivos e resolver questões que afetam a sociedade como um todo. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então,
Faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.